A census taker once tried to test me. I ate his liver with some fava beans and a nice Chianti. E em fevereiro de 1991, ou seja, 30 anos atrás, estreava O Silêncio dos Inocentes, esse clássico do Jonathan Demme, protagonizado pelo Anthony Hopkins e pela Jodie Foster, né, que ganhou o Oscar, né? Os dois ganharam o Oscar no ano seguinte pela atuação nesse filme, um grande clássico. Vamos comentar então um pouco dessa edição lindíssima aqui da Criterion e também, claro, falar muito do filme, né, do impacto que ele trouxe para o gênero e para o cinema, com as atuações inesquecíveis realmente dessa dupla. E também não vamos deixar de comentar a estreia da série Clarice, né, que é uma tentativa de continuar a história do Silêncio dos Inocentes, acabou estreando agora também em fevereiro, lá nos Estados Unidos ainda, por enquanto inédita aqui no Brasil, mas vamos comentar por alto aqui o que a gente achou também da estreia dessa série. Eu sou o Davi Garcia. E eu sou Juliana Ramanzini. E você está no Dude We Are Lost. Eu confesso que eu não assisti O Silêncio dos Inocentes assim que ele foi lançado. Eu sempre tive um pouco de... Já comentei várias vezes aqui no canal que eu sempre tive um pouco de relutância com filmes de horror, com filmes de terror. O que a gente ouvia muito falar sobre o filme na época era sobre o personagem, né, o personagem do Anthony Hopkins, né, o Hannibal Lecter. E o canibal e tal. E eu tinha um pavor de assistir o filme. Realmente não era uma coisa que eu gostava. Aí eu me lembro de ter assistido depois, outros filmes foram feitos, aí eu assisti um deles e falei, opa, peraí, não é isso que eu tô imaginando, vou voltar lá e vou assistir o original. E que filme! Pois é. Que filme! Esse é um dos grandes clássicos, eu falei na abertura, não é da boca pra fora realmente, porque é um dos grandes clássicos do gênero e um dos grandes clássicos do cinema, ponto, né? Porque realmente o que o Jonathan Demme criou aqui com né, a personificação do mal, né, na figura desses personagens, né, principalmente ali do Hannibal, né, que é um psicopata realmente, ele é um serial killer que no filme está preso, porque né, ele já tinha matado várias pessoas e né, o hábito do Hannibal Lecter com o seu apelido de canibal é porque ele matava suas vítimas e comia pelo menos parte das suas vítimas, né? Realmente ele tinha esse toque a mais assim, de horror realmente nos crimes que ele cometia. E a gente conhece no Silêncio dos Inocentes a personagem da Jodie Foster, né? Que é a Clarice Sterling, que é uma agente novata do FBI, ela ainda é trainee, ela não é nem agente ainda quando a história começa, e ela se vê envolvida, né, tendo que ter contato com o Hannibal na prisão, porque ele poderia ajudar o FBI a investigar um outro caso envolvendo um outro serial killer que estava muito famoso naquele período ali, no momento que a história se situa, né, que era o Buffalo Bill. Sequestrava mulheres ali e depois essas mulheres apareciam, os corpos dessas mulheres apareciam com pedaços da pele faltando, né, porque ele tinha também essa característica, né. E a Clarice, ela se vê envolvida naquele turbilhão ali logo de cara, porque ela primeiro é colocada ali porque ela tinha como uma espécie de mentor ali o chefe, né, do FBI, via nela assim, um certo potencial e acaba colocando ela ali porque enxerga que ela tinha o perfil realmente para desempenhar aquele papel, porque ela conseguia fazer realmente essa análise comportamental dessa divisão que tinha acabado de ser criada ali dentro do FBI, né, para traçar realmente o perfil das pessoas que cometiam esse tipo de crime. Então ela é colocada ali num momento, numa sequência que é realmente de filme de terror, quando ela entra naquele corredor da penitenciária ali e ouve aqueles outros presos gritando ali, né, e falando e fazendo coisas ali, e ela tem que ter esse primeiro contato com o Hannibal. E aí que a gente acaba se fascinando pela figura do Hannibal, porque ele não é aquele assassino, né, que a gente imagina, ele é o psicopata, aquele cheio de finesse, doutor, psiquiatra, inteligente, né? Polido, educado, mal, mas polido, né? Então assim, eu acho engraçado porque ela combina, porque ela é aquela figura quase que, além de novata, ela tinha uma certa ingenuidade, e essa ingenuidade, por incrível que pareça, jogou a favor dela. Por mais manipulador que ele fosse, porque é uma das características, né, da psicopatia, o cara manipula, ela era tão ingênua para algumas coisas que ele não conseguiu manipular dela do jeito que ele gostaria. Então, assim, se cria ali uma relação muito interessante em que ele acaba por admirar a figura dela.
E ela, ele, né? E ela, ele, apesar de tudo, né? Então, assim, se cria ali, acho que uma das ligações mais interessantes da história do cinema. Porque você vê, ele claramente é um vilão, né? Um cara que tá preso por crimes hediondos, realmente. Mas é uma figura que, ao mesmo tempo, ele soa o tempo todo ameaçador, desde o primeiro momento que ele aparece, né? Sem precisar falar alto, né? Sem precisar encostar na pessoa. É a presença dele, a forma como ele fala as coisas. Assim, eu nunca vi um vilão ser tão assim, bem construído. A gente já viu muitos personagens. Quando a gente assiste esse filme, a gente pensa, meu Deus do céu, que trabalho primoroso do Anthony Hopkins, porque é um absurdo o que ele faz. E a adaptação que foi feita, né? Porque é baseada no livro Thomas Harris, né? Que tem o mesmo nome. E a composição realmente do Anthony Hopkins para esse personagem, que é um personagem muito difícil, né? E a gente vê, ele passa boa parte da história preso ali. Então tudo que ele tem ali, ele tem um espaço muito confinado para falar e fazer as coisas, né, para que a gente realmente tenha medo desse personagem e ao mesmo tempo fique fascinado para saber mais sobre ele, né? É um absurdo o que esse homem fez. Ele conseguia passar pelo olhar aquela malícia, sabe, da pessoa que está manipulando, tá tentando... você via aquela chaminha da maldade no fundo do olho dele. E o cara uma coisa absurda. O Anthony Hopkins é um ator, né, de composição corporal até certamente franzino, né, para aquele período, principalmente no início da década de 90 ali, que ele tinha ali na casa dos 50 anos ali, talvez, né, e mais ou menos, né, eu nem sei exatamente a idade que ele tinha ali, vou colocar aqui no vídeo no momento que a gente estiver falando aqui, mas é interessante porque ele consegue realmente passar toda essa aura de uma pessoa muito poderosa, muito forte, um cara que seria, sei lá, se quisesse, seria quase que capaz de quebrar aquelas barreiras ali e matar todo mundo dentro daquela penitenciária, porque você enxerga a maldade no que ele tá falando e no que ele tá fazendo, né? E ela, por mais novata e ingênua que pudesse ser, ela não é uma personagem fraca, ao contrário, ela é uma personagem forte, ela é uma personagem corajosa, decidida. Ela só não tem aquela expertise que a vivência da profissão traz, né? Mas ao mesmo tempo a gente vê que ela é à frente dos colegas, ela e a Jodie Foster conseguiu transmitir isso da mesma maneira, mesclar essa suavidade com a dureza de uma pessoa que tem uma vivência. E ao mesmo tempo também a inexperiência dela ainda, né? Ela não se sente tão assim confiante para fazer as coisas, né? Ela vai mais ou menos que agindo na base da intuição também em alguns momentos. Mas ela tem uma história dela de vida que deixa ela mais dura, dá essa dureza. Então ela é ingênua, mas ela é corajosa, porque imagina, você sentar na frente de um dos maiores criminosos do país para tentar fazer ali uma troca, né? Eu te dou uma informação, você me dá outra. Tem que ter culhão para isso, não é qualquer um que faz. E ela é uma mulher, né? Além de tudo, naquela época, o próprio filme trata um pouco, né? De como existe esse machismo, né? E essa descrença por ela ser nova e por ser mulher. Tipo, o que ela tá achando que ela vai conseguir com esse cara? E ela tá à frente de todos os colegas, né? Então, assim, é muito interessante que... e outra coisa, eu acho que a história que vale a pena para salientar é que eu tinha muito medo de assistir esse filme e tem muito gore, muito sangue, muita violência. O filme faz pouquíssimo uso desses elementos. E mesmo quando faz, ele valoriza esses momentos, né? Porque primeiro você vê a reação do personagem vendo ou encontrando aquele corpo ali, né? E depois é que o espectador vê o que o personagem está vendo. Então antes disso você já está preparado para... Sabe, nossa, porque isso causou ojeriza no personagem, né? Quando ele chega no necrotério e o cara olha assim, ele até vira o rosto. Então você imagina, pô, se o cara é profissional, trabalha com isso e teve que virar o rosto, é alguma coisa muito horrível. Então o Jonathan Demme valoriza esses momentos também ao longo do filme. Ele sabe criar a atmosfera que vai te aterrorizar. Você não vai se aterrorizar por ter um gato pulando, uma porta batendo, um corpo caindo, ou gente sendo serrada, sangue espirrando. Isso não acontece. A violência ela é toda orquestrada de uma maneira que quando ela acontece, você já tá aterrorizado, entendeu? Você já tá tenso, você já tá com a mão suando. Então, assim, realmente é um clássico, eu acho que é uma lição aí porque é muito difícil, eu acho, fazer um filme desse gênero que não caia em clichês, que não seja bobo em alguns momentos. Foi um filme que influenciou realmente uma geração de filmes que tentaram depois emulá-lo, né? A gente vê várias cópias ou tentativas de cópias que vieram depois ali, né? Os próprios filmes que fazem parte desse universo do Hannibal aí, que teve depois o Dragão Vermelho e o Hannibal, né? O filme depois mais...
que foi o último filme realmente com o Anthony Hopkins nesse universo ali, são filmes que eu acho até legais, mas que quando você compara com O Silêncio dos Inocentes, eles empalidecem, né? Porque realmente o que o Jonathan Demme conseguiu fazer aqui, a composição geral, a harmonia realmente de tudo, aspectos técnicos, com o nível de atuação, o roteiro, a direção, tudo está muito bem alinhado, né? E realmente contribuem para que esse filme realmente se torne e carrega essa alcunha de clássico que ele carrega dentro do cinema, né? E aí essa edição aqui que foi lançada pela Criterion, né? É uma edição de 2018 e à medida que eu estou falando eu estou mostrando para vocês em mais detalhes realmente. É uma edição muito bonita, que foi com 2 discos, né? Lançada lá fora. Essa edição infelizmente não tem legenda em português, mas é um trabalho realmente para quem gosta desse filme aqui. É um filme que você tem que ter na coleção, porque realmente foi um trabalho primoroso, não só na arte que fizeram realmente para esse filme, né? Uma arte diferente realmente, mas no conteúdo extra que tem. Você tem mais de 35 minutos de cenas deletadas, você tem várias entrevistas com o diretor, né? com o Jonathan Demme, você tem também um papo ali com a Jodie Foster, que já tinha sido gravado antes, né? Você tem um booklet que mostra, tem ensaios realmente que falam mais sobre toda a história por trás do filme, o contexto que ele estava inserido ali, né? O período que ele foi realmente produzido. Então essa edição da Criterion é realmente imperdível e valorizou muito a experiência de poder rever esse filme agora, porque foi um remaster a partir do 4K. Então o filme está muito bonito, né? Você vê aquela imagem granuladona, realmente com aspecto de filme o tempo todo na tela ali aparecendo. Então realmente rever esse filme com uma edição tão caprichada como essa aqui da Criterion fez toda a diferença. E como a gente falou na abertura, né, vamos comentar brevemente da série Clarice, que é uma série que estreou agora em 2021 na CBS, que tem realmente a intenção de continuar a história da personagem da Jodie Foster. Claro, não é a Jodie Foster aqui agora, né? É uma atriz novata fazendo essa personagem. A série retoma os eventos do Silêncio dos Inocentes um ano depois, quando a personagem da Clarice já virou realmente uma agente do FBI, só que ela ainda é tratada realmente com muita desconfiança, tem toda aquela coisa que a Juliana tinha destacado do machismo realmente ali imperando, as pessoas não levam ela muito a sério, acham que o sucesso dela no caso que levou à prisão, na verdade a morte, né, que ela acaba matando o Buffalo Bill lá, não foi uma coisa muito talentosa, foi uma coisa mais de sorte dela, né? Ela deu sorte de desvendar um crime hediondo, de pegar aquele cara. Killer. Então ela, nesse momento, um ano depois daqueles eventos, ela é vista realmente com muita desconfiança ali, né? E aí ela é colocada numa força-tarefa que tem que pegar, supostamente, um novo a serial killer, ali não dá pra dizer ainda pelo primeiro episódio. A trama toda resgata alguns personagens, né, do filme, principalmente ali o núcleo de uma das sequestradas, que tem a mãe que é senadora. Então dá uma frente mais política, né? Porque é claro, né, gente? Aqui a gente tá falando de uma série, a série precisa ter um universo a ser expandido maior, que são episódios toda semana que precisam ter assunto, né? Então não dá pra falar só com um ponto tão focado quanto é o filme. Então eles criam um universo maior, não é só o FBI, é todo um cenário político por trás, em que ela acaba sendo inserida. É série de TV aberta, né? Então tem todos aqueles vícios característicos de série de TV aberta, super explicado. Então, assim, as coisas desenha pro público. Acho né? que dá até pra louvar a ideia de repente retomar essa história, de retomar essa personagem. Mas assim, a série já perde muitos pontos a partir do momento que a gente sabe que o Hannibal não pode ser citado, não pode aparecer por conta de uma disputa de direitos autorais que ocorreu depois do primeiro filme ter sido feito, né? E a gente também não pode ver realmente toda aquela atmosfera de cinema, né? Porque na TV, principalmente na CBS, que é uma estrutura, eles têm um template para criar essas séries de procedural, né? Então você vê que aquela estrutura muito congeladinha, assim, né? Então, apesar de ter essa personagem, e ela também soa um pouco até... Ela não bate muito com aquela Clarice que a gente conheceu no filme. Todas aquelas características que eu tentei usar para descrever, que eu acho que ainda não são suficientes sobre o trabalho da Jodie Foster, ela não consegue chegar nem perto, né? Mas a gente tá falando 2 níveis aqui bem diferentes de atrizes, né? Então, assim, E claro, a gente tá falando... E não dá nem pra comparar, né? Até a sacanagem com a atriz que tá fazendo Clarice, querer comparar com a Sim, ela pegou um fardo muito pesado. Mas ainda assim, eu acho que ela
se você se deslocar do filme, vamos deslocar do filme, não vamos fazer comparação, não vamos assistir a série, finge que não existe o filme. Não é uma série ruim não, tá? Ela é uma série bem bacaninha. Então, assim, mas é aquilo, tem vício de TV aberta, tem aqueles clichês todos. E eu acho que é um problema, se talvez a série chamasse qualquer outra coisa, sei lá, Fernanda, Marcela. Podia ser. Porque assim, você já carrega um peso muito grande, sabe, de ser comparado, e não tem como não ser, né, com o material de origem, né? E você, quando compara um com o outro, a série empalidece muito. Então, né? isso que o Davi falou é verdade. Podia ser uma série sobre qualquer... Não pode estar o Hannibal, então por que chama Clarice? Podia ser uma série sobre serial killer. A personagem é introduzida na série com Previously on Silêncio dos Inocentes, basicamente. Tanto que o primeiro episódio chama O Silêncio Acabou, né? O título do primeiro episódio é esse. Então eles meio que recontam a história, sabe? Recriam, reencenam alguns momentos do filme para contar para o espectador, olha, você que não era nascido ainda, você que não assistiu, é isso que aconteceu, essa é a história. É daqui que essa personagem vem. Então, assim, se tirar isso e disser, beleza, hoje é o meu primeiro dia como agente da FBI, fui recém, né, empossada aí no meu cargo e vou começar a trabalhar, não faria diferença nenhuma, né? A gente tá falando isso, né, gente, considerando o primeiro episódio. Pode ser que a série depois, ela engrene, ela realmente ganhe a sua identidade própria, Não, né? até porque, assim, toda série que tem um caso, uma investigação, se é muito bem feito, é interessante. Eu, pelo menos, gosto muito de assistir séries de suspense, de ler livros, thrillers e coisas assim, é do meu gosto. Mas vou acompanhar, acho que eu vou continuar assistindo pra ver qual é. Mas realmente, gente, não dá pra comparar, né? Uma série de TV aberta com um filme que é o Silêncio dos Inocentes, são dois patamares completamente diferentes, acho que não dá nem pra comparar mesmo. Em resumo, se você tiver na dúvida, reveja O Silêncio dos Inocentes uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Aproveita agora, 30 anos desse filme, estreou em fevereiro de 91, a gente está aqui no momento que esse vídeo está indo pro ar, fevereiro de 2021, portanto 30 anos depois da estreia, e esse filme aqui segue imperdível, segue sendo um dos melhores da história do cinema. Mas agora com você, chegou até aqui no vídeo, já viu O Silêncio dos Inocentes, já reviu O Silêncio dos Inocentes, de repente conferiu até o primeiro episódio da série Clarice ali, comenta aqui embaixo com a gente sua experiência com esse universo dos filmes baseados nos livros do Thomas Harris e principalmente, né, do Silêncio dos Inocentes, que, de novo, repito, pela terceira vez, é um filmaço, é um clássico e que, né, tem que ser discutido sempre que puder ser. Comenta aqui embaixo com a gente e se você porventura não for inscrito aqui no nosso canal ainda, aproveita agora, se inscreve aí, clica no botão vermelhinho se tiver vermelhinho, porque você não está inscrito, então aproveita, se inscreve e acompanha o nosso trabalho aqui no Dude You Are Lost. Então é isso, pessoal, até o próximo vídeo. Tchau!